Pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Aqui é a Lázara, mais uma vez compartilhando Cristo. Amém? Queridos, em Gênesis 32:28 diz que Jacó lutou contra Deus e contra os homens e prevaleceu. Jacó luta contra Deus e vence. Como assim? Nessa luta que Jacó teve com Deus, ele teve a coxa deslocada. O nervo da coxa dele ficou deslocada e isso resultou em que ele ficasse manco. Jacó começou a manquejar. Então, como pode uma pessoa que fica manca vence? Vamos ao contexto da história. A palavra de Deus, ela conta que Jacó ele precisava restabelecer a aliança que ele tinha com seu irmão Esaú. Jacó enganou seu irmão, roubou a primogenitura de Esaú. E com isso, querido, Jacó fugiu, foi enganado pelo seu sogro, trabalhou muitos anos pelo seu sogro, mas foi abençoado por Deus com muitas riquezas, com duas esposas, com 11 filhos. E chegou o tempo dele sair da sua terra, onde vivia ali com seu sogro, com suas esposas e com seus filhos, com sua possessão, com suas muitas posses, né? Ele saiu ali daquela terra e foi restaurar sua aliança com o seu irmão. E a palavra de Deus diz que Jacó, ele estava ali no Val de Jaboque e ele passou tudo o que ele tinha pelo rio. Atravessou suas mulheres, atravessou os seus bens, tudo de mais precioso que Jacó tinha, ele fez atravessar o rio e ficou ali sozinho no Val de Jaboque. Entenda que ele estava sozinho, não porque foi um descuido, não porque foi sem querer, não, foi algo pensado. Ele quis ficar sozinho. E essa condição de ficar sozinho nos faz lembrar de Mateus 6,6, do secreto. Ali, sozinho, Jacó foi para o secreto. Ele foi buscar a Deus no secreto. E a palavra de Deus nos conta que quando ele estava sozinho, veio um homem e lutou com ele até o amanhecer. E esse homem lutava, e Jacó lutava, esse homem lutava, e Jacó lutava. E foi assim até o amanhecer. E como Jacó continuava se debatendo, o homem tocou em sua coxa e deslocou a juntura de Jacó. Aleluia! Então, queridos, a palavra de Deus vem nos mostrar que quando a gente tem um encontro com Deus, sempre quando nós temos um encontro com Deus, Ele tira algo nosso e coloca algo dele. Foi assim com a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela esqueceu, queridos, o seu odre. Ela esqueceu a vasilha em que ela foi pegar água. Ela esqueceu o seu cântaro, melhor dizendo, ela deixou o seu cântaro para trás, porque ela experimentou da verdadeira água viva. E foi também com aquele cego à beira do caminho. Deus tirou dele, queridos, a escuridão e colocou nele a luz da vida. Aleluia! E também foi com a mulher viúva de Naim. Assim, quando ela teve um encontro com Jesus, ela saiu do luto e foi ao encontro da vida. Que maravilha! E Jacó? Jacó venceu ou Jacó perdeu? Vamos entender mais um pouco mais nesse contexto bíblico. Ao final, a gente vai entender se ele perdeu ou se ele venceu. Porque Jacó, queridos, a partir do momento em que foi tocado por Deus, o caráter dele, que era duvidoso, teve que mudar. Jacó, quando foi tocado por Deus, queridos, ele entendeu que tudo que ele estava fazendo até aquele momento para se reconciliar com Esaú era estratégia humana, era pensamento humano, era esforço humano. Jacó queria dar presentes para Esaú. Jacó separou uma esposa para um lado, uma esposa por outro. Jacó passou todo mundo, atravessou todo mundo pelo rio. Jacó, ele tinha artimanhas humanas.
porque o nome dele o significado de Jacó é suplantador, é enganador, é esperto. Então Jacó usou da sua esperteza. Mas depois que ele usou de toda a esperteza e viu que não tinha jeito, que Esaú queria matá-lo juntamente com 400 homens, Jacó ficou sozinho para falar com Deus. E a palavra nos conta que aquele que procura, encontra. E quem bate na porta do Senhor, a porta ela é aberta. E Jacó bateu na porta, e Jacó procurou e encontrou. A resposta de oração de Jacó foi a luta que ele teve com aquele homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esse encontro resultou na mudança na vida de Jacó. Essa luta resultou, queridos, em uma mudança de nome. Resultou numa mudança de caráter, numa mudança de comportamento. Porque quando a gente se encontra com Jesus, a nossa vida é mudada, o nosso nome é mudado. O Jacó, ele vira um Israel, uma nação poderosa de Deus. Queridos, quantas vezes a gente se encontra brigando com Deus? Quantas vezes a gente briga com Deus, queridos? Mas a gente precisa entender, queridos, que a gente vence quando a gente se rende. A gente vence quando a gente se entrega. E Jacó venceu porque ele se entregou. Porque, queridos, a lógica do céu é vence quem se entrega. Aquele que perde é aquele que ganha. A lógica é essa. Jesus, ele morreu. Jesus, ele se entregou. A partir do momento em que Jesus se entregou naquela cruz, ele foi vitorioso, porque ele nos salvou. Entende, queridos, que a lógica do céu é diferente da lógica humana? E muitas das vezes a gente fica numa queda de braço sem fim com Deus. A gente quer que prevaleça a nossa vontade, o nosso jeito, a nossa maneira, mas assim não dá. A vontade de Deus sempre foi e sempre será boa, perfeita e agradável. E a gente fica brigando com Deus porque a gente quer um emprego. A gente fica brigando com Deus porque a gente quer um esposo, quer que Deus restaure o nosso casamento. E a gente vai em oração já brigando com Deus e diz assim: Deus, por quê? Deus, por que não restaura a minha casa? Deus, por que não restaura o meu casamento? Deus, por que não salva o meu filho? E de tanto a gente brigar com Deus, a gente se frustra e não quer mais orar. Não quer mais falar com Deus. Porque se Deus não está ouvindo, então a deficiência é dele. Se Deus não está fazendo, então Deus está sendo negligente. Vamos pensar, queridos. Vamos pensar. Se Deus, ele não muda. Se Deus está sempre certo. Se Deus está no controle de tudo, então nós é que precisamos mudar, porque Deus não precisa mudar. A nossa oração não muda a Deus, a nossa oração precisa mudar a nós mesmos. Porque não existe ninguém nessa terra, nem acima dela, nem abaixo dela, mais interessado em nos abençoar do que Deus. Deus quer nos abençoar. Sempre vai querer o nosso bem, sempre vai querer, porque Ele morreu por nós, morreu pela nossa salvação. Se Ele se deu por nós, o que mais esse Deus pode fazer? Ele pode fazer tudo, queridos. Ele não se nega a nada. Para o nosso bem, Deus faz tudo. Nós é que ficamos nessa queda de braço com Ele, falando: Deus faz, Deus faz, Deus faz. Querido, Deus quer nos abençoar. O mais interessado em nos abençoar, digo nós mais uma vez, novamente, o mais interessado em nos abençoar é Deus. Se há uma deficiência, se há uma negligência, é nossa e não é de Deus. Porque Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito em suas obras. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Sempre foi assim, sempre será. Nós aqui precisamos nos já chegar a Ele de uma forma diferente. Entregue-se a Ele. Se renda a Ele. No momento da sua oração, não chegue para brigar. Conte para Ele a sua necessidade. Conte para Ele aquilo que você quer. Conte para Ele aquilo que você precisa. E se renda. Fala: Pai, eu preciso de um emprego. Pai, está nas suas mãos. Faça segundo a sua vontade. E creia nele. Tenha fé que ele vai fazer infinitamente melhor daquilo que você tem buscado, daquilo que você tem pedido.
Ele vai fazer melhor, porque ele sabe do amanhã. Ele já foi no seu futuro e conhece o seu futuro. A gente não conhece o amanhã, mas ele conhece. A gente não sabe do futuro, mas ele sabe. Então, queridos, que nós façamos como Jacó, que nós nos rendamos a ele. Que nós não fiquemos aí brigando o tempo todo, que a gente saiba reconhecer que ele tem o controle de todas as coisas. Vamos nos render a Deus. Vamos entregar para Ele o rascunho de nossas vidas, porque com o rascunho de nossas vidas, Ele vai fazer a mais linda poesia. Amém? Que Deus te abençoe, queridos. Se renda a Ele, se renda à vontade dEle. Tenha fé no processo, tenha fé no Deus que está fazendo este processo na sua vida. Creia que Ele pode fazer, creia que Ele quer fazer. A fé não é em você, não é na sua força. A fé é na palavra dele. A fé não anda com sentimentos. A fé não é ver para crer. A fé é crer para ver. Primeiro você crê, depois você vê. Primeiro você confia, se joga nos braços dele e descansa. Com a certeza de que você pode dormir, porque no amanhã ele já resolveu. Amém? Tenha fé. Creia que Deus pode tudo, porque Ele pode. Deus te abençoe.